Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. A viagem do vídeo de hoje sobre uma entrevista do atleta chamado Caio Bonfim, que foi o primeiro atleta da marcha atlética a conseguir uma medalha. Conseguiu uma medalha nas Olimpíadas de Paris, a primeira medalha de ouro olímpica que o Brasil consegue em toda a história do país participando de Olimpíadas na modalidade de marcha atlética. E a mãe dele já conseguiu ser campeã brasileira 8 vezes de marcha atlética. 8 vezes campeã de marcha atlética. E quase ninguém sabe o nome dela. E aí na entrevista, né, o Caio e o Danilo Gentili estavam conversando no programa de noite e falando que no Brasil existe o futebol e o esporte que está ganhando. Por exemplo, tinha lá na época do Ayrton Senna, todo mundo começou a ver Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna. Tudo bem que antes do Ayrton já tinha o Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet, mas eles não tinham alguma coisa que o Ayrton Senna tinha, que fez todo mundo se apaixonar pelo Ayrton Senna na época. Depois foi o Anderson Silva, que começou a ganhar o UFC, todo mundo começou a assistir o UFC, que ninguém assistia, quase ninguém assistia, etc e tal. E aí por diante. Mas aí veio a questão, né, que ele não é o primeiro, né? Outros atletas olímpicos, também o cara da canoagem lá, Ezequiel, não lembro direito o nome do cara, ganhou medalha na canoagem olímpica, os atletas do judô, entre outras modalidades que ganharam medalha, também falaram, no Brasil nosso esporte não é valorizado, nosso esporte não é reconhecido, etc e tal. As mulheres, principalmente com o futebol feminino, né? Ai, que tem que assistir o futebol feminino, é obrigado a assistir o futebol feminino, todo mundo tem que gostar e valorizar o futebol feminino, que o futebol feminino tem que ser visto igual ao masculino, né? Que ninguém valoriza o futebol feminino, quem não assiste o futebol feminino é machista, é opressor, é vilão, é sexista, é preconceituoso, é isso, é aquilo. Aí a gente para e pensa nesse mimimi todo, nessa militância toda. O atleta, quando ele vai começar, quando ele vai escolher uma modalidade esportiva para praticar, aqui no Brasil, falando da nossa realidade, ele sabe que o futebol é o esporte mais famoso, o esporte mais conhecido, que tem em tudo que é lugar. E os outros esportes não são tão conhecidos assim. Mas aí ele vai escolher praticar o esporte por amor ao esporte, por gostar do esporte, por querer praticar aquela modalidade esportiva? Ou ele vai escolher o esporte atrás de ganhar dinheiro, fama, reconhecimento, ser tratado como um superstar? Qual que é a questão? Tanto faz se ele vai escolher por um motivo ou pelo outro. Mas o atleta que vai escolher um esporte tem que ter a consciência do que as outras pessoas não são obrigadas a gostar do mesmo esporte que ele, a se interessar pelo mesmo esporte que ele. As outras pessoas não são obrigadas a assistir a modalidade esportiva dele só porque é do mesmo país que ele. Tem que ter isso na cabeça quando vai escolher alguma modalidade esportiva. Você vai escolher por gostar daquela modalidade, por amor ao esporte, praticar o esporte, ou vai escolher aquilo tentando dinheiro e fama? Pode escolher pelas duas coisas. Pode escolher qualquer modalidade esportiva que exista e tentar ganhar muito dinheiro, muita fama dentro daquela modalidade esportiva. Só que, ao mesmo tempo, praticar aquela modalidade esportiva porque você gosta daquela modalidade esportiva, é o seu desejo, é o seu gosto, a sua vontade. Mas aí tem que sempre lembrar que o que é seu, o que é dos outros é dos outros. Os outros não são obrigados a ter a mesma vontade, o mesmo gosto, o mesmo desejo que você e querer ver aquela modalidade esportiva, se interessar por aquela modalidade esportiva. Né? Então o chororô não adianta de nada, é coisa de pessoa que tem probleminha, que precisa de terapia. Que é o mesmo caso que acontece com as mulheres com a questão do futebol feminino. Que é o mesmo caso que acontece com as pessoas em relação ao Tinder, que é o aplicativo de relacionamento mais conhecido aqui no Brasil atualmente. Qual que é o vilão? Qual que é o mal? O que tem de opressor? O que tem de ruim, de preconceituoso? E você ter uma coisa, você criar uma coisa, um produto ou serviço exclusivo, pensando no único tipo de público-alvo. Qual que é o problema disso? O que tem de errado nisso?
que o GLBT, etc, QI, TDAH, etc, vai ter que ter uma letra para cada pessoa daqui a pouco. Vão ter que inventar novas letras, porque já vão ter usado todas, né? Como disse o Maurício Meirelles, é melhor colocar tudo menos H, tudo menos hétero, né? Todas as outras gêneros que não são hétero, tá dentro ali do GLBT, TDAH, QI, WG, etc. Então, assim, para eles, para essas pessoas que não são héteros, existem festas GLS, GLBT, GLBTTTQDH, etc e tal. Existem bares, existem boates, existem vagas em faculdade, vagas em empregos que tem que estar firme, igual acontece também para as pessoas de outra raça. Tem que ter lá o sistema de cotas, as vagas nas universidades, as vagas no local de trabalho, porque se não tiver aquelas vagas, você não pode preencher, você tem que ter, né, aquela raça para poder ter direito ao número X de vagas ali na escola, um número X de vagas na faculdade, um número X de vagas no campo de trabalho e todas as modalidades de trabalho, né? Todas as empresas têm que ter tem 2 vagas lá, uma tem que ser para aquela raça. Tem 10 vagas, duas ou 3, sei lá, tem que ser para aquela raça. A pessoa tem que ter aquela raça X, tem que ter aquele órgão genital X, tem que transar com aquele tipo de pessoa, tem que votar naquele candidato, tem que ter aquela opinião sobre drogas, armas e aborto, tem que ter nascido na religião que nasceu, tem que ter aquela classe social, né, para poder preencher aquela vaga. Não importa a habilidade dela, não importa se ela tem capacidade intelectual, se ela tem capacidade física, se ela tem capacidade mental para realizar o trabalho que aquela vaga exige. O que importa é a raça dela, é o gênero dela, é o órgão genital dela, é a classe social dela, é a roupa que ela usa, é o tipo de cabelo que ela tem. Não falo de cabelo não, pelo amor de Deus, não fica falar de cabelo. O tipo de cabelo que ela tem, é o time que ela vota, é a religião que ela tem, é o candidato em qual ela vota. Senão ela não pode preencher aquela vaga no local de trabalho. Então, falando do Tinder, né, por que não pode ter um aplicativo feito por uma pessoa hétero, para pessoas hétero, sem que isso seja uma afronta, uma ofensa, um preconceito, uma exclusão, um desrespeito com pessoas que não são hétero? Por que os héteros não podem ter isso? Aí os homens vão lá e inventam futebol. Homem inventa o futebol para homem jogar. Por que isso é preconceituoso contra a mulher? Por que isso é exclusivo? Porque não pode ter uma coisa exclusiva para homem, né? Porque tudo que o homem inventa, se a mulher se interessar, ela também pode ir lá pegar. O homem inventou o salto lá antigamente na história, né, da humanidade, lá, acho que foi o rei da França, se não me engano, que era baixinho, e inventou o salto para ficar mais alto, porque o rei não podia ser mais baixo que os plebeus, que os guardas reais. O rei tem que ter a figura imponente, tem que ser mais alto. Então ele inventou o salto. O homem inventou o salto para o homem usar. A mulher foi lá e roubou o salto para ela. Depois o homem inventou a calça para o homem usar. A mulher foi lá e começou a usar a calça e virou unissex. Virou coisa de mulher. Né? Porque não pode ter uma coisa exclusiva só para um gênero. Não pode ter uma coisa exclusiva só para uma orientação sexual, só para uma identidade sexual. Né? O Tinder lá não pode ser só para hétero. É errado. É opressor, é vilão. Né? Então, tipo, será que não são pessoas que estão precisando de uma terapia para acalmar o ego, que estão com o ego muito inflado? Que elas precisam de ter aquilo ali para elas? Elas não podem viver em paz, viverem de boa? Elas são frágeis, elas são debilitadas, elas, se não tiverem ajuda, não conseguem vencer na vida, não conseguem sobreviver, não conseguem ter uma vida se não tiverem privilégios, leis protegendo elas, dando emprego para elas, estudo, etc e tal. A mesma questão do futebol feminino, a mesma questão dos atletas que vão escolher uma modalidade esportiva, né? Vou escolher praticar essa modalidade aqui que quase ninguém conhece, quase ninguém vê. E depois vai ficar lá chorando, ninguém vê a modalidade que eu gosto, ninguém fica valorizando, ninguém me trata como superstar. Eu ganhei medalha olímpica e ninguém fala de mim, eu ganhei medalha mundial e ninguém fala de mim que eu ganhei o mundial da minha modalidade esportiva.
Ninguém assiste as minhas disputas na minha modalidade esportiva, os campeonatos regionais da minha modalidade esportiva, o campeonato nacional da minha modalidade esportiva. Não veja a transmissão na televisão da minha modalidade esportiva, ninguém valoriza a minha modalidade esportiva. Peraí, você está fazendo para ganhar dinheiro? Para ganhar reconhecimento, seu superstar? Ou está fazendo porque é um gosto seu, uma vontade sua, um desejo seu? Está falando que os outros são opressores, vilões, etc? Ou será que é você que está sendo vilão, opressor, etc, etc? Esse é o grande X da questão, né? Então fica aí o pensamento, comentários também, se quiser me xingar aí, fica à vontade por eu expressar esses pensamentos. Como disse no começo do vídeo, aperte os cintos, é hora da viagem, apenas viagem, eu não estou impondo nada. Não estou falando que eu sou o dono da verdade, que eu estou certo, que as coisas tinham que ser assim, etc e tal. Não estou julgando nem condenando ninguém. Estou expondo apenas uma linha de pensamento, uma forma de pensar. O quanto somos manipulados por um sistema, né? O quanto existe um sistema que usa nossas emoções, usa o nosso ego para nos manipular. E a gente sem perceber, como são o caso desses atletas que escolhem esses esportes que não são tão conhecidos, não são tão praticados no Brasil, e aí depois ficam com essa choradeira que ninguém pratica, ninguém gosta, etc e tal. Como é o caso das brincadeiras e idiotices que eu falei também no vídeo. Mas enfim, tá aí o vídeo, vou encerrar por aqui, ficou maior do que eu queria. Paz pra todos, fui.